Grande parte dos pontos de ônibus de Ribeirão Preto apresenta placas de informação danificadas. Em alguns locais, elas foram totalmente depredadas e o município ainda não fez a reposição. A colocação das unidades foi uma exigência do Ministério Público por meio de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Na Avenida 9 de Julho, pelo menos 2 pontos de ônibus não têm informação sobre as linhas e o itinerário dos veículos. As placas estão no local, mas sem a rota. Em um dos casos, a parte do mapa foi arrancada e deixada de lado. A gente precisa de uma informação em que ponto que o ônibus passa, a gente não tem essa informação. A gente precisa do aplicativo no celular, mas às vezes nem a gente tem crédito para ver no celular. O pessoal fica no ponto do ônibus muito perdido, sem saber o itinerário, que ônibus que passa. É muito ruim, além de não ter os abrigos que protegem as pessoas que estão no ponto, ainda não sabe se localizar na cidade. Na Vila Tibério, na Rua Coronel Luiz da Cunha, mais um ponto em que o usuário fica sem saber para onde vai. Muita gente chega na cidade, quer ver o itinerário dos ônibus e não consegue porque as plaquetas estão todas destruídas. A maioria dos pontos não tem identificação. A colocação das placas chegou a ser uma exigência determinada por um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, proposto pelo Ministério Público. Na ocasião, foram indicadas 2.800 unidades. Elas foram espalhadas por toda a cidade, mas agora falta fiscalização para mantê-las em bom estado. Mesmo que eu tenha uma justificativa que parte da sociedade promove vandalismos em bens públicos, evidentemente que compete ao município diretamente a fiscalização real dos bens que lhe são próprios. Nesse caso, eu dividiria a responsabilidade tanto ao município quanto o próprio consórcio. Isso precisa ser informado aos órgãos de segurança. A Transerp não tem o poder de polícia, ela não pode fazer a fiscalização com poder de polícia. Então nós pedimos à população também que nos ajude, quando verificar qualquer ato desse, que denuncie através do 190 todas essas ações. Segundo o diretor de transporte, das 2.800 placas instaladas, quase 750 foram danificadas, 600 depredadas e 150 roubadas. Um prejuízo para o usuário do transporte coletivo, seja o prejuízo em relação à informação que ele não tem mais e o prejuízo também porque é um custo do sistema que isso acaba tendo impacto na própria tarifa do transporte coletivo. Quanto que foi investido nessas placas? Em torno de R$1 milhão, de junho de 2014 até junho de 2015, que é o prazo que foi implementado. Apesar de tudo isso, para esta urbanista, a cidade está caminhando para ter um sistema de transporte completo, mas ainda falta muito a ser cumprido. O sistema de transporte urbano ele ainda ele é parcial, né? Ele tem as linhas disponíveis, mas ele ainda não cumpre efetivamente a sua função de estar oferecendo qualidade de mobilidade para as pessoas do município todo. Porque quando a gente fala de mobilidade, a gente não fala só de transporte coletivo, a gente fala dos outros sistemas de transporte que têm que estar associados também ao transporte coletivo. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. E agora, ao vivo, Gislene Lopes traz novas informações. Gislene. Eu converso agora com o arquiteto urbanista Mauro de Castro Freitas. Mauro, qual o prejuízo para os usuários com a situação dessas placas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acredito que é um prejuízo grande, porque sem uma comunicação eficiente, as pessoas, mesmo residentes em Ribeirão Preto, eles têm dificuldade em saber qual linha, qual bairro que é interligado por aquela linha. Agora, imagine se uma pessoa de fora da nossa cidade, vindo a Ribeirão Preto, ela praticamente fica perdida, ela não tem nenhuma placa indicativa e se não tiver ninguém por perto para ela pedir auxílio, ela vai ficar, sem dúvida alguma, perdida ali no meio da rua. As placas são exigências do TAC. É mais um descumprimento, apesar de elas terem sido instaladas? Eu acredito que aí são vários fatores. Apesar delas terem sido instaladas, elas precisariam ter uma fiscalização eficaz. Aí, no caso, a Transerp deveria estar verificando se nos pontos essas placas elas estão devidamente instaladas. No caso de haver, por exemplo, vandalismo, caberia, no caso, a fiscalização da Polícia Militar e também da própria Prefeitura, que poderia sinalizar para a Transerp que em determinado ponto
a placa está danificada. Então, há uma convergência de fatores que precisam ser coordenados para que realmente a placa permaneça no local. Além da orientação falha, os abrigos praticamente não existem. Falta fiscalização nesse caso também? Bom, aí é uma outra questão, a questão dos abrigos. Nós temos previstos em torno de 8 terminais, né? E nesses terminais seriam os abrigos. Estão sendo executados na área central os terminais, porém, na periferia não existem esses terminais. Portanto, a população fica prejudicada não só em função de ausência de placas, como também de proteção das intempéries. Ok, Mauro, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Pucci. Obrigado, até já.